o logo é antigo, ele é velho, ele tem muito... A gente pensa muito em redução quando a gente fala de design. Se o seu logo for ficando pequenininho, como hoje em dia é rede social, antes você fazia o logo para aparecer na fachada da loja. Hoje em dia é para ser a bolinha do Instagram. Ela é mais vista na bolinha do Instagram. Então a gente pensa muito em redução como designers. Quando ele tá pequeno, ele continua sendo legível. E o Cracker Barrel tem um logo que é um velho com um barril. É muito desenhadinho. Não funciona do ponto de vista técnico de legibilidade. E aí eles tiraram esse velho. Foi uma enxurrada de críticas nos Estados Unidos. Eles tiveram que fazer um comunicado e que vão voltar atrás com alguns detalhes e tudo mais. Então, assim, o rebrand tem que ser... Só faz se fizer sentido, se for necessário, porque até o consumidor sente quando não fica legal e tal. Porque a mudança pode parar pro ser de se humano, identificar. qualquer mudança pro ser humano é um momento de incômodo. Então, assim, mesmo quando o novo logo é mais bonito, vamos dizer assim, as pessoas ainda, poxa, mas eu gostava mais do antigo. Um exemplo desse é não tô falando de mudar o logo, mas o rebrand às vezes é mudar a personalidade, até o produto. Tem um case, o maior fiasco do marketing da história é o case da New Coke. Anos 80, acho que 84, a Pepsi estava crescendo muito e os jovens estavam preferindo Pepsi. Aí a Pepsi contratou o Michael Jackson como garoto propaganda e a Pepsi cresceu muito. A Coca sempre falou de felicidade e a Pepsi falava de atitude. Então o público jovem se conectava mais com a Pepsi. Eles fizeram a pesquisa de mercado e entenderam que o sabor mais adocicado da Pepsi agradava o público jovem. Eles falaram, vamos mexer na nossa fórmula. Coca já é foda. Se a gente melhorar ainda, aí a gente acaba com a Pepsi. E aí eles fizeram a nova fórmula e fizeram um teste cego com, se eu não me engano, 200 mil pessoas. E eles colocavam lá Pepsi, Coca antiga e a New Coke. Mas só que sem identificar. E a New Coke ganhava de lavada. E eles falaram, quando a gente lançar, vai arrebentar, né? Vamos dominar ainda mais o mercado. E aí eles lançaram a New Coke. E aí foi um fracasso. Na época não tinha redes sociais, só que eu uso isso. Eu tenho um livro, Aprendendo com as Grandes Marcas. Eu conto essa história lá. Hoje em dia, depois de 30 anos, a Coca revelou o arquivo das cartas que eles receberam dos consumidores. Eu odeio esse sabor. Os meus filhos nunca vão saber o que é o sabor da Coca de verdade. Tinha um elemento... Depois, quem analisa o case de forma mais técnica, fala que eles não previram a conexão afetiva que as pessoas tinham com o sabor original da Coca. E aí, mesmo os testes de mercado não conseguiram mostrar uma coisa que o consumidor só provou, só mostrou depois. E se ela tivesse mudado a fórmula e não falado nada? Pois eu entendo que se as pessoas entendem o sabor, elas iam se sentir enganadas, né? Então, é complexo isso. Mas uma coisa... Aquele negócio, engenheiro de obra pronta, é muito mais fácil, né? Mas uma coisa que, se a gente olhar... Não vou falar eu faria, porque é muita prepotência, né? Uma coisa que se a gente olhar com calma é... A Coca colocou no mercado para substituir a outra. Aí quando rolou esse problema todo, eles falaram, pô, a gente gasta dinheiro pra cacete aqui, a gente não pode só voltar atrás. Aí eles trouxeram a Coca-Cola Classic e continuou a New Coke. Ficou as duas no mercado. Eles falaram, vamos ver se a gente, com o tempo, convence as pessoas. Não deu certo, e aí a Coca voltou. Mas eu penso que eles deveriam ter feito... Hoje em dia se faz muito isso. Você lança em mercados teste. Por exemplo, dizem que no Brasil, Curitiba é um mercado teste. Porque as pessoas testam primeiro. Vamos ver se as pessoas gostaram. Aí aumenta nacionalmente, vai fazendo aos poucos. Dá pra fazer isso. É uma coisa, acho que com o aprendizado as marcas foram entendendo. Mas o lance, acho que foi vir de uma vez com a novidade e depois já não tinha mais como voltar e aí ficou marcado. Um negócio legal é que o Stranger Things, a série, se passa nos anos 80. Né? E aí a New Coke fez um product placement lá. Colocou a New Coke na cena. E aí eles fizeram uma edição especial, uns 5 anos atrás, da New Coke. Lançaram a New Coke nos Estados Unidos de novo por causa da série com o logo do Stranger Things. E funcionou pelo menos Aí as pessoas gostaram porque você tá brincando. Tava conectado com a série, né? Você tá rindo da própria piada, né? Aí é diferente, né? Mas qualquer mudança que é relacionada à marca é arriscada. Isso é inegável. Tem que calcular bem, né? Tem que ser bem estratégico, tem que ser com cuidado, baseado em dados e também muito em feeling. Não dá pra ficar só nos dados, né? O Steve Jobs falava. Não, o Henry Ford falava. Se eu tivesse perguntado para as pessoas lá no início do século passado o que elas queriam para se locomover, elas teriam dito cavalos mais rápidos. Porque as pessoas nem sabiam que era carro. Então teve o feeling dele. E aí o Steve Jobs também gostava muito dessa frase. Ele falava, as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Porque, por exemplo, a gente estava muito feliz com os nossos Nokias com botões, certo?
Ele falou, não, vamos arrancar os botões. E aí ele mudou o mercado. Então, assim, depende muito também do revolucionou dono. tudo, né? Às vezes ninguém queria biscoito para presente. Era. Ninguém tava pedindo isso. Você falou, olha, eu tenho aqui biscoito para presente. E aí Isso o público pode ser gostou, né? Então, pra ser empreendedor é isso, é inventar as coisas e ter coragem de bancar também elas, né? E pra gente encaminhando aqui pro final do nosso papo, Se fosse no Jô Soares, faria... eu acho que a gente tem pouco tempo, né? Dava pra ficar conversando muito mais aqui. Mas aí eu queria fazer perguntas diferentes pra vocês dois. Claro. Pra você, eu queria uma dica, um mapinha de como um pequeno, um médio empreendedor pode começar a olhar pra essa questão do posicionamento de marca pra de repente aí ao longo dos anos ele ter um sucesso maior. Beleza. Primeiro, essa câmera aqui pra mim, me siga na rede social. Porque eu falo diariamente sobre isso. É o que eu falo na palestra. Na palestra eu tinha que ter 10 minutos. Em 10 minutos levar uma mensagem muito clara. E lá eu falo, não seja mais um Wall-E. Lembra do Onde Está o Wall-E? O Wall-E, ele se escondia pra gente não encontrá-lo. E as marcas... Porque ele usava camisa branca com listras vermelhas. E lá na ilustração daquele mundo onde ele está inserido, tem um monte de coisas com listras brancas e vermelhas. Bandeiras, calças, pra você... Às vezes você... Ah, é o Wall-E. Não, não é o Wall-E. Então os ilustradores faziam isso justamente para ele se perder em meio à multidão. E as marcas que querem se destacar não podem se perder em meio à multidão. Então, se você abrir mais uma pizzaria que só faz uma pizza, vai ser muito difícil se destacar. Ah, mas ela é deliciosa. Ainda assim vai ser muito difícil se destacar. Então, tem que pensar o que você pode fazer de diferente com essa pizza para que ela chame atenção. Ah, porque as pessoas usam o tal do termo instagramável de forma muito errada. Tem um lugar, o lugar é todo igual, normal, mas tem uma cadeira que ele fala, tem um espaço instagramável, é uma besteira. Mas pensem no instagramável como, isso aqui vai fazer as pessoas falarem da minha marca? Porque se elas falarem, isso pode, consequentemente, cair na rede social. E a gente quer o buzz marketing, né? As pessoas falando o boca a boca. No passado, a gente queria boca a boca. É porque a rede social tem um aspecto muito negativo, né? De que vicia, de tudo mais. Mas o boca a boca do passado é encaminhar um post na rede social hoje em dia. Então, o que você pode fazer para fazer com que o seu produto seja tão interessante a ponto que as pessoas queiram mostrar para um amigo? Falar, ó, pô, cara, eu comprei um biscoito hoje que é para presente. Ou então, cara, esse banco aqui, eu abro a conta só fazendo uma selfie. O que é? Ah, esses caras aqui me atendem em 5 segundos. Ou então tem essa lanchonete aqui que trata mal pra cacete, mas é muito divertido, cara. Então, é encontrar esse caminho, assim. O que você pode fazer que é só seu? Que é uma característica muito própria da sua marca. Esse é o conselho.